Bom dia a todos e a todas. O coraçãozinho chega e rasbatida. Eu peço muito as vibrações carinhosas e amigas por parte de todos vocês. Quanto possível, vibrem em favor do meu coração de menino que reconhece a extensão das próprias necessidades. Espero profundamente que o meu anjinho da guarda, Jesus, Estevão, Paulo, Chico, Eurípides, Bezerra, essa gente boa do mundo espiritual possa estar com o meu coração para que abordemos esse tema com a simplicidade e alegria, com o amor e a verdade que a causa do bem nos pede a alma. É para mim uma alegria estar pela primeira vez aqui nessas terrinhas abençoadas do sul do país. Na minha mineiridade, talvez sinta falta do pão de queijo, mas a gente consegue avistar no horizonte a beleza de um lugar que guarda na sua expressão as montanhas, nesse clima introspectivo que nos convoca à contemplação divina. Eu agradeço muito ao Eduardo pela misericórdia de ter nos dado esse voto de confiança. É um cheque em branco que ele acabou de assinar e eu espero que os valores não sejam tão negativos assim no final das contas. Para nossa reflexão, depois de termos ouvido a música Pedro, de termos mergulhado um pouquinho nessa cena do Evangelho, o nosso desejo é de trazermos um pouco do Mestre na comemoração desses 160 anos de Evangelho segundo o Espiritismo. É justo que o Cristo ocupe a nossa reflexão em primeiro plano e possa dirigir os nossos pensamentos e sentimentos. E eu gostaria de iniciar valendo-me de uma frase que encontra-se no prefácio da obra Paulo e Estevão. Quando Emmanuel está considerando a construção desse ser, dessa personalidade benfeitora, Paulo, ele vai considerar igualmente a importância de Estevão em sua caminhada. E ele vai nos dizer o seguinte: a cooperação é amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. É uma frase muito simples, mas eu diria também muito expressiva. A cooperação é amor, e o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Duas coisas para a gente pensar. A primeira delas, o componente central do amor é a cooperação. Isso quer dizer, existe no amor um lugar para mim e existe no amor um lugar para o outro. O amor é essa via de mão dupla que oferece espaço, porque ele é expansão, mas ele também é contração. Como no movimento natural da natureza, tudo se opera sob esses dois movimentos. Há lugar para mim, mas há também para o outro. Essa é a primeira lição que Emmanuel evoca quando fala da importância de Estevão
para Saulo de Tarso. O eu só existe a partir do nós. Ninguém se forma enquanto indivíduo, enquanto uma personalidade, se não for a partir das relações. Daí Jesus ponderar que o reino dos céus não somente está dentro de nós, mas está no meio de nós. Porque são as relações, o contato com os semelhantes, a chamada lei de sociedade, que constrói a individualidade nas suas marcas imperecíveis. Ninguém se forma sem o outro. A cooperação é amor. A cooperação é amor. Mas Emmanuel avança. E o amor é a força de Deus que equilibra o universo. Eu peço desculpas, eu estou com uma tossinha, tem uns quase 2 meses, já tomei antibiótico, prednisona, o chá das mais variadas receitas que eu recebi, própolis, mel, né, tudo enquanto há que vocês pensar, eu já ganhei. Aonde eu vou, pessoal, a gente sai com a cestinha natureba, né, assim, daquelas bem boas, para a gente cuidar da saúde. Então estou aqui, não é por falta de remédio, atendimento médico, que a tosse me acompanha, é a vontade divina mesmo. Mas voltemos ao que importa, a Emmanuel. O amor é a força de Deus que equilibra o universo. Esse verbo para nós, ele é muito importante. Verbo equilibrar. Isso quer dizer que o amor leva a uma medida. O amor conduz a um determinado plano. Ele sai de extremos, de desequilíbrios, e ele conduz as experiências e circunstâncias a um patamar ideal, que, se formos bem observar, Emmanuel, numa outra definição a respeito do mal, ele vai considerar que o mal é os nossos desequilíbrios à frente da lei. Se nós nos desequilibramos, é o amor a solução, o caminho do qual Deus se vale para reconduzir cada espírito ao seu lugar devido. É o amor que nos devolve a nossa posição na grande obra da criação, no qual os espíritos, no prefácio da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, nos convocam, enquanto nessa orquestra divina cantarmos em uníssono as verdades e o amor de Deus, chamando-nos a percebermos-nos no nosso lugar. Então, essas duas perspectivas de amor, o amor enquanto cooperação e o amor enquanto a força que nos devolve ao nosso lugar, que Deus se utiliza, se vale para conduzir a todos os espíritos na sua trajetória diversa, é que nós temos a missão aqui de trabalhar nesta manhã de hoje. Amor esse que nós gostaríamos de trabalhá-lo, né, valendo-nos de duas ideias também. O amor enquanto o dar do que somos, o dar do que somos, o nosso sal, mas o amor como o dar daquilo que nos falta. Essas duas possibilidades de percebermos o amor, que nada mais são, né, essas duas maneiras de dizer, uma outra forma de pensar desse movimento natural do amor, que é de expansão e de contração. Dar do que somos, expandir. Dar do que nos falta,
contrair. Essas duas facetas que a vida nos ensina e que Jesus teve o cuidado de trabalhá-las de maneira muito preciosa com os discípulos na trajetória. Estava Jesus atento ao que cada um poderia contribuir na obra divina. Estava atento àquilo que traziam de potencial guardado, mas igualmente podemos observar o Cristo cuidadoso em relação àquilo que faltava aos discípulos. Se existia potencial, existia também fragilidades, limitações. Na encenação que nós vimos, o Cristo convoca, sobretudo a Simão Pedro, na sua condição a ser um pescador de almas. Jesus naquele momento está dizendo: é preciso dar do que você é. Você tem essa habilidade, isso te caracteriza, a capacidade de pescar, de arrebanhar corações, de envolver as almas. Isso, Simão, é seu. Vem, que eu espero que você possa participar dentro do trabalho divino dessa maneira, cooperando conforme a sua capacidade. É esse trabalho que Jesus faz de confiança, porque se nós observarmos a questão 132 do Livro dos Espíritos, o objetivo da encarnação, conforme as entidades benfeitoras vão dizer, não é apenas sofrer todas as vicissitudes da vida corpórea para alcançarmos a perfeição, não é só lidar com a impermanência da terra, com os desafios que nos cercam a toda parte, cumprirmos os nossos deveres de ordem material. Não, há um outro fim. A encarnação nos convoca, que é de ocupar a parte que nos toca. O que seria isso? Se não valermos-nos das possibilidades que temos para movimentarmos o motor do progresso, porque toda evolução, ela pede sustentação. Não existe nenhum movimento que se opere na natureza sem trabalho. A lei do trabalho rege os mínimos detalhes, e só existe essa noção de aperfeiçoamento porque de algum modo alguém se doa para a obra da vida, contribuir com o que somos, cada qual nas posições que ocupa na vida material, assume o compromisso de dar de si, dar daquilo que constitui a essência do ser. Ao longo dessa trajetória infinita, fomos construindo esses caracteres, na expressão kardeciana, os caracteres da divindade, aquilo que a gente é bom, aquilo que os outros olham e podem nos admirar. E é bom que nós reconheçamos o nosso sal, porque na obra divina a excelência é o parâmetro de Deus. Você fazer um trem mais ou menos não compensa em lugar nenhum, porque para Deus fazer bem é seguir o padrão natural de tudo. Você tocar bem violão, você cantar bem, como o pessoal aqui fez, isso não é vaidade, isso não é se mostrar, é apresentar a própria essência, é dar de si. A vaidade, o problema dela é que é só eu que faço bem. O vaidoso nunca vai reconhecer que alguém faz bem também. Ou se reconhece, o outro faz bem, mas eu sou melhorzinho, né? Esse grau de excelência Jesus trabalhou com os discípulos, porque reconhecia
que aquilo que em nós é tão precioso precisa brilhar. Depois das bem-aventuranças, Jesus olha para os discípulos e diz: brilhe a vossa luz diante dos homens. Ele estava pedindo para que a luz brilhasse. Não era nós, não é brilhe você, é brilhe a vossa luz. Porque tem uma diferença. Brilhar a si mesmo é quando eu quero me propagandear. Eu acho que eu sou, vamos dizer assim, a voz da verdade, e eu de alguma forma quero divulgar-me. Mas brilhar a luz é diferente. É o cantor que canta e todo mundo se admira com a música. É o violonista que toca e todo mundo fica assim, maravilhado com a maneira com que ele articula os sons. É o professor que ensina e todos ficam maravilhados pelo conhecimento. É quando, de algum modo, eu ocupo o meu lugar, eu faço com que os meus patrimônios íntimos, eles alcancem o bem comum. E por ter alcançado a utilidade comum, os outros têm condições de sentir-se felizes por terem sido contemplados com o bem. É algo interessante a fala do Cristo, porque ao reconhecermos a grandeza da arte, do conhecimento, dos dons humanos, nós vamos nos voltando para a beleza divina. Todo servidor que ocupa o seu lugar é um espelho do Criador, na expressão de Emmanuel, a refletir a bondade e a virtude aonde passa, conduzindo as criaturas a uma experiência viva de espiritualidade. Se eu administro bem, com dignidade, essa forma de administrar, ela constrói aonde eu me encontro, com as pessoas que eu me encontro, um momento de espiritualidade. Se eu leciono enquanto professor bem, a minha forma de conduzir constrói um instante de espiritualidade. Todas as vezes que, de certo modo, encontramos-nos no nosso lugar e a partir dele rendemos frutos para a vida, permitimos que aqueles que estão à nossa volta desfrutem mais legitimamente da presença divina, equilibrando as relações, dignificando cada coração no seu justo caminho, na sua justa trajetória. Uma semente só conhece a sua grandeza quando resolve abrir mão de si mesma. Uma semente só conhece a sua grandeza quando ela está decidida a cair na terra, morrer. A germinação é um processo de morte, porque a partir daquele momento deixa de ser semente para edificar o projeto que em si está idealizado de modo latente em si mesma. Essa semente que desenvolve-se à medida que aproveita dos recursos que a vida lhe confere, ela vai entendendo melhor a si mesma. O eu só se forma no nós. A semente só é árvore porque ela deixou de ser simplesmente um eu para ser um nós. Tá, mas onde está isso na obra kardeciana? Lázaro, lei de amor. O amor, ele troca. Tá bom. A personalidade pela fusão dos seres. Essa é uma fala de Lázaro, numa das mensagens mais lindas que nós temos dentro da codificação. Troca a personalidade, um eu, pela fusão dos seres, um nós, a lição da natureza, a semente que permite se integrar à obra divina e que a partir do momento que entende a importância dos outros, ela produz.
Mas há aqui um desafio. Há um desafio. Vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Como eu sei que todo mundo é espírita, a caridade está em dia, perdão das ofensas está bem tranquilo, né? Está todo mundo hoje contente. Há dois personagens muito importantes. O primeiro deles, Paulo. O segundo deles, Tiago. Duas pessoas muito importantes no trabalho que se ergueu nos primeiros séculos de cristianismo. Duas pessoas que tinham o seu sal, o seu tempero, mas na hora de temperar a comida, temperar ali os sabores do cristianismo da primeira hora, né, eles acabavam se excedendo, porque o Paulo era, né, assim, bem salgadinho de vez em quando. Ele tinha um jeitinho, né, um pouco mais impactante, uma fala mais enérgica. E o Tiago, que também não era flor que se cheire, muitas vezes trazia também a sua pimentinha, né? Falava assim, ó, precisa de pimenta, vamos dar uma temperada boa nesse trem. E os dois companheiros foram, de certo modo, escolhidos por uma das lições mais significativas. Mas não só os dois, nós temos também, por exemplo, uma certa divergência entre Levi e alguns dos discípulos, a grande parte deles, em relação ao problema do dinheiro. Levi era mais bem de vida, tinha uns recursinhos a mais, e os demais eram pescadores. Então, né, os discípulos quase sempre olhavam para Levi com a sua fortuna de uma forma assim, né, o que esse cara está fazendo aqui? Então não tinha tanta confiança nele, porque consideravam que a presença da riqueza era um mal ali dentro. E Jesus soube dar algumas lições para equilibrar, para que todo mundo entendesse aquilo que poderia oferecer, porque creiamos nós, Jesus precisou de recursos materiais, e com certeza Levi foi um dos que mais contribuiu ativamente com leleu, com dinheiro, para que as coisas acontecessem dentro do colégio apostólico. Mas, pois bem, vamos analisar esses dois companheiros, Paulo e Tiago, uma das experiências memoráveis da obra Paulo e Estevão, lá no capítulo 8, porque durante muito tempo eles sustentaram uma divergência entre eles. Não foi muito fácil a presença desses dois companheiros, porque eles trocavam as chamadas farpas fraternas. De vez em quando, uma alfinetada daqui, uma alfinetada dali, e eram umas farpas fraternas, tipo assim, tudo em nome do Cristo, né? Jesus disse isso, ia lá, tchuf. Jesus disse aquilo, tchuf. Quando a gente se vale do Evangelho, não para a cooperação, mas para a promoção das nossas ideias ou dos nossos interesses, é um risco grande. E Jesus vai encaminhar uma experiência de reconciliação para esses dois companheiros. E Paulo, de certa forma, é o que estava mais resistente ao contato com Tiago, de tal maneira que quando surge a oportunidade deles estarem juntos, ele acha o fim do mundo. Mas ele abre o Evangelho, os pergaminhos de Levi que ele tinha, e aí, por obra da vida, vai cair qual lição? Reconcilia-te o mais depressa com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele. Ele abre a liçãozinha, fecha e fala assim, isso aqui está viciado, né? Já abri muito aqui, já preguei demais isso daqui para os outros, vamos fechar. Mas aí, né, às vezes tem a interferência ali, ele faz uma prece, dorme meio prostrado, e vem Abigail, Estevão e confirma, não, você vai ter que ir lá mesmo,
né? Não está viciado, não, a lição não caiu errada, é isso mesmo, vão lá reconciliar. E nesse instante, ele vai fazer um deslocamento muito grande de si mesmo. Cooperação é amor. Cooperação é amor. A obra da vida não é de sobreposição. Não há necessidade de lutarmos para que ninguém perca o seu espaço, porque, em verdade, nós estamos todos aqui para colaborarmos nessa grande obra no qual Cristo é o Maestro. A juventude que chega não precisa lutar para ficar com espaço, não tem necessidade disso, tanto quanto aqueles que estão há mais tempo no movimento não têm necessidade de batalhar para garantir o seu espaço em face da juventude que chega para servir, porque nesse grande projeto divino, todos nós temos o seu lugar. É só aqueles que estão há mais tempo cumprirem a parte que lhe toca, e aqueles que estão chegando, igualmente, cumprir a parte que lhe cabe. Mas, tudo bem, Saulo e Tiago vão se aproximar. E aí, no meio da questão que está sendo proposta, alguns desafios vão surgir, porque o Saulo está um pouco mais resistente. Só que ele vai aprender uma das lições mais importantes no capítulo da cooperação. Tiago vai dizer para Saulo: o mestre nos ensinou que os maiores sacrifícios que nós vamos ter que fazer, muitas vezes, é de morrermos devagarinho, para que a luz do seu evangelho resplandeça. Observemos a lição. Era preciso morrer devagarinho. Chega um jovem para trabalhar na casa espírita, chega um jovem para ocupar as fileiras do trabalho cristão. Muitas vezes, aqueles que estão há mais tempo vão ser convidados a morrer devagarinho. Existe um padecimento interno. Ah, mas ele não pensa do jeito que eu penso. Pois é, que bênção. Esse é o desafio, porque às vezes a gente vai ter que morrer um pouquinho. Aquelas ideias tão preciosas que às vezes a gente defendia tanto, um modelo de gestão, nunca a essência do cristianismo precisa ser discutida, mas modelos de gestão, será que só tem desse jeito? Será que somente desse jeito funciona? Não existem outras possibilidades? Não existem outros caminhos? E você, de alguma maneira, abrir mão do seu modelo de gestão e falar assim: olha, pode dar opinião, eu vou te escutar, é morrer, devagarinho, né? O Paulo vai dizer que às vezes era mais fácil morrer de uma vez, tipo assim, eu saio, não faço mais parte, fica vocês, conduz esse trem aí, não faço mais parte. Mas é mais difícil morrer devagarinho, porque você vai fazer parte e você vai lidar diretamente com a opinião do outro, que às vezes não vai concordar com você, que às vezes vai falar: vamos rever isso daí? E você fala: não mexe nesse trem não, deixa isso quietinho, sempre foi desse jeito, sempre funcionou, larga a mão disso. Morrer devagarinho. Tiago vai ensinar naquele momento para Saulo de Tarso que a tarefa dele, que Jesus tinha dado para ele, era irmã da tarefa que Jesus tinha dado para ele, Saulo, e que ambos, dentro do caminho do Evangelho, tinham a sua importância. A cooperação é amor. Deve existir espaço para mim, mas também para o outro. Talvez os embates que nós enfrentemos hoje, por exemplo, sobretudo nessa questão de juventude, estejam relacionados a isso, porque é difícil reconhecer que o outro também vai ser digno de ser ouvido, vai ser digno de dar a sua contribuição, o seu sal, aquilo que lhe caracteriza, porque nós precisamos lembrar, há uma supervisão de todas as atividades,
E da mesma forma que a gente desceu e alguém foi lá e falou assim: beleza, esse companheiro vai e vai trabalhar. Esse mesmo Cristo olhou para outro e falou: você também vai trabalhar. A gente só não precisa chocar as partes, porque aqueles que, de certa forma, se dispõem a cooperar com a juventude, eles têm um olhar, têm uma experiência que precisa ser reconhecida, que precisa ser observada, porque senão nós acabaremos sufocando. Só existe cooperação por causa da diversidade. Se não existisse diversidade, não precisaria existir cooperação. Como assim? Porque eu não faço tudo, eu preciso do outro. Interdependência no dizer de Emmanuel. Não vou dar conta de fazer tudo. Não vou dar conta de chegar a todos os lugares, falar de todas as coisas. A gente precisa abrir-se para ouvir o outro. Na sua experiência, era de Tiago a experiência de relacionar-se com os judeus, e foi de Paulo a experiência de relacionar-se com os gentios. Cada um deles tinha uma tarefa, não precisava lutar, não precisava brigar. Então, se existem corações que estão laborando aí silenciosamente na causa da juventude, não seria justo ouvi-los mais, para que eles nos tragam mais da experiência que viveram e estão vivendo ao terem assumido esse compromisso com a juventude? Não seria indispensável? Dentro de casa, em todos os ambientes que a gente faz parte. É interessante, tem um canal mais uma dosinha de paciência, eu tomo água e vocês paciência. Tem um canal que se chama Embrulha para Viagem, e eles criaram um personagem que chama Fernando Burrão. Não sei se vocês já ouviram falar dele. E é um personagem, se existe o anti-herói, existe também o anti-vilão. O Burrão, ele é alguém que não terminou a 5ª série e que ele é zoado em tudo, porque ele não tem competência intelectual. Mas ele acabou dando certo na vida, porque os empreendimentos que ele tocou sempre deram certo. E ele tinha uns amigos da 5ª série que se formaram, MBA, esses trem tudo, e aí eles sempre davam um jeitinho de querer puxar o tapete do Burrão. Só que nas ciladas que eles aprontavam, nos comentários maliciosos, o Fernando Burrão sempre conseguia um jeitinho de sair da situação. Só que ele saiu de um jeito interessante, porque ele não é aquela pessoa que, vamos dizer assim, quando prejudicada, devolve na mesma moeda. Ele sempre encontrava um jeitinho de beneficiar. E existe mais de um vídeo, por exemplo, que ele está como que gerindo o empreendimento dele, e ele é surpreendido ocupando um cargo de funcionário e não de patrão. Então ele está sendo auxiliar de alguma coisa, ele está ocupando uma função subalterna, que normalmente não é tão valorizada. Só que, quando chamado a falar por que ele estaria fazendo tudo aquilo ali, os amigos pensavam que ele tinha falido e tudo mais, agora tinha virado funcionário. Ele sempre dizia: olha, eu estou aqui na empresa, eu quero entender melhor como funciona cada engrenagem desse ambiente de trabalho. Então eu preciso entender as dificuldades do auxiliar de cozinha, eu preciso entender as dificuldades de quem está atendendo, eu preciso entender as dificuldades de quem está ocupando aquela posição, porque se eu não estou na linha de frente daquele posto de serviço, será muito difícil eu opinar com qualidade. É justo uma aproximação. Foi naquele momento que Jesus selou dentro do cristianismo essa divisão, para mostrar que cada coração poderia ter o seu espaço, poderia ter o seu lugar de serviço.
tem coisa demais para fazer. E às vezes a gente perde tanto tempo atacando as pessoas, a gente cultivando determinadas separatividades, quando nós nunca fomos chamados, instante nenhum, para criar essas fronteiras e esses abismos entre os corações. A nossa tarefa foi: você quer trabalhar? Vem, vamos nos harmonizarmos, porque o desafio da cooperação é esse, harmonizar-se com a obra, com as dinâmicas, com as vertentes, as formas de pensar, de sentir. A mesma autonomia que nos foi concedida para a realização da nossa obra em curso, foi também concedida ao outro. Esse é um dos desafios de dar do que somos. Mas nós temos que trabalhar também o dar do que nos falta. Dar do que nos falta. Parece até um paradoxo, contraditório. Como assim? Você vai dar do que você não tem? Não, é dar do que nos falta. Há uma passagem muito emblemática para comentarmos a esse respeito, que está como que sustentada em uma bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres em espírito. Dar do que nos falta. Jesus está dizendo assim: bem-aventurado é você, porque você reconhece que te falta alguma coisa. Na chamada Santa Ceia, nosso companheiro Simão Pedro nos oferece essa importante lição, porque Jesus tem ali a ceia pascual, segue o rito da tradição judaica, e no meio do que estava acontecendo, os discípulos chegam um instante que eles começam a disputar quem era o maior, a discutir qual tempero era mais importante. Não, é açúcar. Não, é o sal. Não, é o orégano. Não. Cada um começou a discutir e a disputar para ver quem era o maior. Jesus nesse instante se propõe a lavar os pés deles. Chega na vez de Simão, depois de todo mundo constrangido, um trem daquele que Jesus estava fazendo, Simão Pedro olha assim: olha, Senhor, né? Sei que todo mundo deixou você lavar os pés deles, mas o meu você não vai lavar não. Foi uma vergonha eles terem deixado o Senhor fazer isso. O meu você não vai lavar não, pode ficar tranquilo. Jesus olha para ele e diz assim: Simão, se você não deixar eu lavar seus pés, você não tem parte comigo. Você não tem parte comigo. Aí o Simão acha que dá uma repensada, né? É Jesus que falou, e fala: não, Senhor, lava os pés, a cabeça, né? Os cotovelos, né? O que precisar, e dá uma higienizada. Mas brincadeiras à parte, essa é uma das lições mais significativas para pensarmos sobre o amor, porque é esse o amor da regeneração. É esse o amor da regeneração. Se existe o dar do que somos, existe também o dar do que nos falta. É uma das lições mais difíceis, mas ninguém se regenera do orgulho, ninguém se regenera da vaidade, ninguém se regenera do egoísmo, se não aprender a dar do que falta. Ninguém. Porque todas essas imperfeições nos levam a um lugar. Eu
não preciso do outro. Egoísmo, orgulho e vaidade. Eu não preciso do outro. O que é dar do que nos falta? Olha, eu não sou muito bom em determinada coisa. Você pode me ajudar? Olha, eu tenho determinadas limitações. Não estou dando conta de lidar com elas, não. Você pode me ajudar? Essa é a grande lição da regeneração. Porque espírito nenhum consegue nos ajudar se a gente não abrir espaço. Esse é o amor contra a ação. Eu preciso me recolher para entender a importância do outro. Essa talvez seja a lição que muitas vezes nos tire o sono. Essa lição que muitas vezes nos traz determinados incômodos, porque é a lição que nos coloca para olhar quem a gente não gostaria. É a lição que nos propõe a reconciliação com quem a gente não quereria. Porque é um momento que a gente expõe a pobreza de espírito. Mas Jesus dignou-se a dizer: bem-aventurado é você que dá daquilo que te falta. Que você tem um compromisso com a humildade de entender que você precisa do outro. Que você vai dar o braço a torcer. Que você vai ajoelhar-se. Porque, de certo modo, se nós avaliarmos a nossa experiência evolutiva até aqui, o nosso grande desafio, muitas vezes não tem sido naquilo que a gente é bom, mas tem sido em reconhecer a importância dos outros naquilo que a gente não é bom. Porque dentro de casa, no ambiente de trabalho, nas relações que a gente constitui, nós teremos um sal, um tempero, que a gente vai poder oferecer aos outros. Mas a grande lição da vida, muitas vezes está em receber. A grande lição da trajetória humana está em ser permeável para receber. Porque eu posso até dar alguma coisa, mas é da lei da vida que eu receba sempre mais do que eu vou oferecer. Porque existe no corpo, na expressão paulina, variados órgãos. Nós somos uma célula, que fazemos parte de algum deles. Algum desses órgãos. Somos um, mas existe vários. A cooperação não está apenas em fazer o que é importante para mim, mas é também reconhecer que o outro vai ser importante também. Esse desafio Jesus propôs aos discípulos. Por isso, nunca convidou o trabalho de maneira isolada. Nunca. O trabalho sempre era com mais de uma pessoa. Porque reconhecendo-nos individualmente, nós estamos sujeitos a fracassar. Na mediunidade, se a gente quer exercer o nosso mandato mediúnico sozinho, nós estamos sujeitos a fracassar e muito, porque é justamente no debate de ideias, na busca pela reflexão mais profunda, no escutar o outro, na contração, que a gente apara as arestas, que a gente de certa forma consegue ir mais longe. Acabou. É por isso que Emmanuel ele vai escrever uma mensagem muito belíssima, intitulada Problemas do Amor.
E aí ele vai dizer o seguinte, ele vai colocar o seguinte para a gente: o amor é a força divina que Deus equilibra o universo. É a força de Deus que vai equilibrando todas as coisas, mas é justo que nós não estejamos desatentos diante da sua justa aplicação. É interessante porque ele vai dar alguns exemplos, e ele vai falar assim: a pessoa que cuida do dinheirinho dela, com aquele cuidado, guardando tudo para si, essa pessoa ama, e esse amor se chama avareza. Amor ao dinheiro, avareza. Tem aquela pessoa que ela olha o que ela gosta, as pessoas que ela tem um afeto, e ela quer reter todo mundo consigo. Essa pessoa ama, mas esse amor se chama ciúme. Tem pessoa que não aceita os outros dar opinião, fazer nada. Essa pessoa tem um apego ao próprio ponto de vista. Esse amor tem nome: inveja. Então Emmanuel, ele vai fazendo um paralelo mostrando, todo mundo ama, mas às vezes essa medida de amor, ela costuma precisar de reparos. Então a gente pode dizer: estou no trabalho espírita, tem um bom tempo, 30, 50, 60 anos de trabalho espírita, e com certeza nós já vamos ter movimentado uma grande cota de amor, mas às vezes esse amor precisa de quê? Na feliz expressão de Paulo, crescer em conhecimento e em discernimento. Porque a gente pode estar realizando durante um bom tempo alguma coisa, e aparentemente está tudo certo, porque para o avarento está tudo certo. O amor, ele imprime uma noção de certeza tão grande, porque é um elo de coesão, e a gente se sente tão dentro daquilo que a gente abraça, que muitas vezes a gente perde a nossa percepção, o nosso senso crítico. Então Paulo vai considerar que é preciso crescer em conhecimento e em discernimento. Precisa dessas duas coisas. O amor precisa ser estudado, enquanto essas facetas que ele oferece, ele precisa ser entendido, mas o discernimento, ele é o buril da nossa forma de amar. Enquanto o conhecimento amplia a nossa visão, o discernimento lapida a forma de sentir. Paulo está falando de uma transformação interna dessa perspectiva do amor, porque todos nós amamos. O problema do mundo hoje não é amor, porque todo mundo ama. O problema é como a gente tem amado, como essa configuração ela tem se exercido, porque às vezes eu amo tanto a religião, como a gente tem às vezes percebido, e Saulo se equivocou, que eu amo tanto a religião da forma que eu entendo, que eu não deixo os outros pensar que também eles podem cultivar a religiosidade e a espiritualidade de outro jeito. Eu amo tanto um determinado modelo de sociedade, que eu não permito que outras pessoas possam pensar outros modelos de sociedade. E é um desafio isso para a gente. Por isso, Jesus, quando vai terminar, como que a sua mensagem, enquanto encarnado, aos discípulos, ele vai dizer o seguinte: um novo mandamento vos dou. Um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Aqui existe uma lição muito preciosa. Ela está no detalhe.
Se nós voltarmos e observarmos os 2 mandamentos, amar a Deus e amar ao próximo, existem especificidades desse amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e entendimento. A lei preceitua o seguinte: você vai amar a Deus com tudo o que você conquistou, com as suas forças, com o seu entendimento, com a sua capacidade. Então você vai agir conforme você consegue. O amor a Deus de acordo com o que você consegue, nem mais, nem menos. É tudo, mas é o que você já conseguiu. O amor ao próximo é como a si mesmo. Então eu vou fazer para o outro de acordo com aquilo que eu já consigo fazer para mim também. Então existe aqui essa lição, nos 2 primeiros mandamentos: faz, mas faz de acordo com as próprias pernas, nem mais, nem menos. Você vai amar do jeito que você dá conta, sem estripulia, como se dizia minha mãe. Aí a gente olha para o último mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Aí mudou, agora já não é como eu dou conta, parece que deu uma zebrinha aí, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Agora já não é como eu queria, ou como eu poderia, agora é na medida do Cristo. Só que tem um detalhe naquilo que Jesus disse: você vai amar o outro, você vai oferecer para o outro conforme você foi amado pelo Cristo. Você vai entregar para as pessoas aquilo que Jesus tem entregado para você. Então observemos, mantém a mesma régua, você vai fazer de acordo com as suas possibilidades, só que agora Jesus volta a atenção para uma coisa. Antes a gente só se observava nas nossas capacidades. Jesus está dizendo o seguinte: nas suas relações, na sua maneira de se comportar com o outro, você vai oferecer aquilo que eu tenho trabalhado dentro de você. Você vai entregar para aqueles que estão à sua volta aquilo que eu tenho feito interiormente nesse trabalho silencioso na sua intimidade. Há aqui uma outra perspectiva de amor, porque de certa forma o que Jesus está dizendo? Eu sei que você tem uma coisa muito preciosa que te caracteriza, mas eu sei também que você tem limitações e fragilidades. Dar conforme o Cristo nos amou é dar ao outro, entendendo que eu tenho uma potencialidade, que o Cristo tem trabalhado nela, para que ela resplandeça, para que ela ilumine outros corações. Mas existe também, falta 5 minutos, avisou agora, mas eu também vou ter que trabalhar o amor naquilo que me falta, porque o Cristo, na sua relação íntima com as nossas almas, diariamente, tem estado atento ao que a gente já conseguiu, mas também o que a gente não conseguiu. Se nos trouxe a determinados postos de serviço, saberia Ele que teríamos alguma coisa para dar, mas também estava atento que a gente precisaria receber muita coisa. E às vezes a gente não tem parado para pensar aonde o Mestre nos tem trabalhado a intimidade, aonde Ele tem cuidado dos nossos corações, porque é de acordo com aquilo que a vida vai fazendo dentro de nós, que ela espera que nós entreguemos. Às vezes, esse amor do Cristo por nós vai se apresentar naquele instante que a gente reconhece uma determinada falha e interiormente se dispõe a reconciliar. Às vezes, a lição do amor do Cristo por nós vai ser a do perdão. Às vezes, a lição do Cristo por nós vai ser a tolerância, porque se observarmos a nossa vida, a nossa trajetória até aqui, se nós tivermos olhos de ver, nós perceberemos que ao longo de todos esses passos,
em algum momento a misericórdia divina agiu em nosso favor. Em algum instante houve intercessões para que a gente não tombasse na trajetória. Houve intercessões para que a gente se mantivesse de pé. Na onde a gente era mais ruinzinho, estava o Cristo operando. E é por isso que Saulo de Tarso vai dizer: quando me sinto fraco, reconheço que estou forte. Mas quando eu acho-me forte, aí dou-me conta que estou fraco. Paulo está dizendo: eu aprendi a entender que o amor da vida, que me cobre pela misericórdia, me ajuda a me observar integralmente, a entender a minha pequenez, a entender o quanto eu preciso do outro, o quanto é importante valorizar as pessoas, porque o amor cooperação. Essa fraqueza nossa é quando eu entendo: olha, não sou forte sozinho, preciso do outro, vamos trabalhar junto. E de certo modo, nesses tempos atuais, onde nós temos percebido tantos conflitos, sobretudo dentro do nosso movimento, onde pessoas às vezes têm levantado bandeiras pessoais, ou até mesmo aqueles corações que têm estado na linha de frente, que muitos instantes, até com bons propósitos, têm feito oposição, esse ou aquele cooperador. A nossa lição não é de atacar ninguém, não é de querer, de alguma forma, fazer com que o trabalho de alguém acabe. Menos críticas, menos acusações. Talvez a grande necessidade seja de entender: aquele coração, no posto de serviço que se encontra, é também um tutelado do Mestre. Que eu faça o meu trabalho, valorizando o que o outro pode oferecer, e me sinta feliz por estar fazendo parte. Obrigado pela paciência, pela misericórdia, que Deus lhes pague.